que você escreveria sobre a vida se estivesse morto? O que contaria sobre a morte se em vida não a conhece? Se não conseguimos relatar o que nos é conhecido, no caso, a vida, por que saberia sobre o que não é? E por que, se conhecemos o que ela é, não sabemos decifrá-la? E qual a razão, se a vida não é definida de igual maneira por todos? De definição, não posso reconhecê-la. Montesquieu disse que devemos chorar as pessoas à nascença e não a quando da sua morte. O que guardar a mim? Estamos prontos a festejar. Se pode haver choro, seria de tristeza lastimar a possibilidade de pranto, sem nenhum retorno? É escuro, incerto. Parece um pouco semelhante em certo aspecto, mesmo que venha a ser antônimo para alguns. Para mim, como posso dizer? Definições incomuns, cheias de dúvidas, que procuramos saciar, ou quem sabe, trazidas evitando medo de mostrar. Ouvia dizer todas as frases soltas. Perguntei-lhe, do que está falando? Respondeu-me, ainda perdida. Tento criar poesias e me confundo, pois já me sinto forte, ainda em mim tenho mais vida que qualquer possível morte. Olá, tudo bem? Vamos falar agora um pouquinho sobre psicologia no cotidiano das instituições. E eu vou começar falando sobre as classificações das instituições para Goffman. Em primeiro lugar, ele fala sobre as instituições criadas para cuidar de pessoas inofensivas e que não conseguem cuidar de si mesma. E nesse exemplo, temos os orfanatos e as casas para idosos. No segundo caso, são estabelecimentos para cuidar de pessoas consideradas incapazes de cuidar de si mesmas e que também são uma potencial ameaça à sociedade. E nesse caso, são os hospitais para doentes mentais. Em terceiro lugar, são as instituições para proteger a comunidade contra essas pessoas que são risco eminente, que são as cadeias e as prisões. E em quarto lugar, são as instituições estabelecidas com a intenção de realizar um modo adequado de alguma tarefa, que nesse caso são os quartéis e as escolas internas. E no quinto lugar, são aquelas pessoas que querem se isolar do mundo, e nesse caso são os mosteiros. E aí temos também no livro do Ivan, o autor fala que foram criadas novas instituições e fez-se necessário contratar novos homens. E Ivan tornou-se um deles, oferecendo um cargo de juiz magistrado, e ele aceitou. Assim como foram abrindo novas instituições, o Ivan ele também se profissionalizou para ele se adequar ao cargo que era necessário. E também o trabalho dele era uma das coisas que ele também entrava muito em conflito. E ainda sobre as relações de poder, no Brasil tem o legislativo, o judiciário e o executivo, cada um com a sua esfera de ação. O legislativo, ele elabora as leis. O judiciário, ele aplica as leis. E o executivo, ele administra. Assim como temos um exemplo no dia a dia. O juiz, ele dá a ordem de prisão, mas ele não executa. Quem executa são as forças policiais. Olá, vamos falar sobre antropologia? Para Prezzotto e Marconi, o principal objetivo da antropologia é estudar o homem no seu contexto biopsicocultural. Toda sociedade é advinda de uma cultura. Para eles, a cultura é dividida em 4 partes: material, imaterial, real e ideal. No livro de Van Litt, pode-se notar as 2 culturas, a material e a ideal.
O jogo Whist é um tipo de cultura material, pois é advinda da tecnologia e do homem. O casamento é a cultura ideal, pois é algo visto como perfeito. Porém, Van Elite diz que a sua mulher está tirando a alegria dele, atrapalhando sua vida social. A religião é seguida mais pela sua esposa, e Van Elite começa a segui-la após se deparar com a morte, que a sua doença está tão devastadora que nem os médicos conseguem se dar conta. E Van Elite, ele se comportava de tal maneira que era vantajoso para ele e para a sociedade. O poder político era muito embasado para ele. E para finalizar, vou falar sobre um trecho e uma citação. Para Carneiro, a morte causa sentimento de insegurança, incerteza e de desconhecimento, sendo o medo da morte comparado com outros medos, por ser uma dúvida sobre o que acontece depois, por ser algo desconhecido. Pode-se ver essa dúvida relatada por Elite ao refletir sobre seu estado. Trata-se da vida e da morte. Sim, a vida era uma coisa minha, e agora ela se esvai sem que possa impedir. É isso? Só isso? Por que me iludir? Não é patente a todos, menos a mim, que estou morrendo e que é apenas uma questão de semanas, de dias, talvez agora mesmo. Havia luz na minha frente, mas agora só há trevas. Eu estava no mundo e vou abandoná-lo. Para onde irei? Essa é uma reflexão que Elite se depara quando ele está na morte. Ele viu que todas as conquistas materiais não eram tão importantes como dar valor à sua vida e à família. Olá, vamos falar sobre a visão de morte para a Psicologia Social 2 e relacionar com o livro de Ivan, que a gente leu para embasar o projeto. A visão de morte para a Psicologia Social, segundo Papalha, ela relata que na meia-idade, o bem-estar e a satisfação estão muito aliados com o anseio e a contribuição significativa para a sociedade. Então, sentir-se plenamente realizado antes da morte é uma coisa essencial para o indivíduo. O homem, ele é constituído, segundo a Silvia Lene, ele é constituído e ele se desenvolve dentro de uma história da sociedade e da cultura, onde eles já nascem com tudo isso pré-estabelecido. O homem, ele é um ser que ele se socializa, ele modifica e ele é modificado no meio que ele se encontra. Dessa forma, a gente tem como exemplificar no livro que representa que o personagem principal vive de acordo com os padrões da época, padrões de alta elite, e onde a sua preocupação é sempre com o estado social e material, e prevaleceu tanto a prevenção da sua doença, tão pouco um pensamento de morte. Então, a relação social que ele queria na época era aquela relação social de alta elite, que foi tão maior que toda a preocupação consigo mesmo. E aí a gente também pode relacionar a teoria Ator-Rede da Moll, onde ela diz que o homem, ele se socializa com objetos não humanos e humanos. No caso do Ivan, que a gente pode relacionar e a gente pode exemplificar um pouco sobre isso para ter um melhor entendimento, mostra que na sua casa, que relata um texto, relata no livro, que sua casa sempre tinha que estar devidamente decorada para suprir a sua sede de status social e a sua forma de relacionar com a elite da época. E aquilo trazia para ele um prazer e uma satisfação. Então o homem, ele se constitui das relações históricas, cultural, humanas, não humanas, para ele conseguir se relacionar com a sociedade, que é uma sociedade dinâmica. A morte, ela é o fechamento de um ciclo inevitável e necessário. E uma certeza que a gente tem. Para Ivan, ele vê a morte como injusta. E ele passava boa parte do seu tempo questionando sua doença e tentando entender o que estava acontecendo e buscando sempre uma resposta, tanto no modelo biomédico, tentando achar uma resposta pelo motivo. Por que aquilo estava acontecendo com ele? Porque ele achava aquilo muito injusto.
E também ele ficava pensando o tempo que levaria para acabar toda aquela tortura, porque a morte para ele estava sendo uma tortura. E também há um sofrimento psíquico, que ao se deparar com uma doença sem cura, como no caso de Ivan e no caso da maioria dos indivíduos, entra um grande sofrimento psíquico, por não saber lidar com a morte, que está tão perto. Apesar de ser um processo natural, as pessoas sentem medo, sofrimentos também não só para o indivíduo, quanto para a família e amigos, por não saber e não querer lidar com a perda daquele ente querido. E também surge o pensamento e um sentimento de abandono, que aparece no Ivan também, que ele até relata que sua esposa e seu filho não tinham compaixão de sua doença. O significado da morte são relativos para cada sociedade, mas todas as sociedades têm em comum como algo a ser evitado e acompanhado da incerteza se existe alguma coisa depois daquilo. Heidegger afirma que é comum se sentir desconfortável a lidar com algo desconhecido, que pra gente a morte, além da gente, por mais que a gente sabe que ela tá ali, que é uma coisa inevitável, a gente é um campo desconhecido. Esse desconhecido gera dúvida, porque faz as pessoas criar esse desconhecido, essa dúvida faz as pessoas criar a sua própria concepção de morte e conduzir suas vidas para esse fim. E o medo também é uma resposta psicológica mais comum diante da morte. É muito perceptível ver o medo, a angústia e a dúvida, como ele expressa na fala, na página 48, ele fala bem assim: e se toda a minha vida consciente tivesse sido realmente errada, por estar chegando a esse processo, por estar passando por toda essa doença, que é uma doença que não tem cura, por estar perto da morte, ele passa todos esses pensamentos e ele se questiona. Segundo Covers, a crença na imortalidade sempre acompanhou o homem. E a religião, ela vem para suprir esse pensamento de rever como que vai se viver antes do fim. Como no livro, Ivan, ele tem uma hora que ele recebe um alívio para a sua angústia, ao se confessar com o padre, ao buscar a religião. E para finalizar, a psicologia social e na questão da morte, tenta mostrar que a morte é uma certeza que a gente tem. E mesmo assim, ela não nos impede de viver da nossa maneira. E a gente relaciona isso com o livro que o Ivan, ele escolheu viver como ele queria, ele deu as suas preferências e suas preferências e em tudo, na sua relação social, na sua relação familiar, e como que ele ia lidar com a sociedade. E no fim ele se sentiu com medo com a sua doença, mesmo tendo sendo escolha dele. Quando ele chegou no fim, quando ele se deparou com a doença, que ele se deparou com a morte, ele acabou se sentindo sozinho. Mas isso a questão da morte não nos impede de ter uma relação com a sociedade e não nos impede de ter a nossa escolha e a nossa subjetividade e a nossa maneira com as nossas relações sociais. Falaremos sobre a morte na visão comunitária. O profissional que trabalha nessa área analisa o indivíduo como um todo, em seu ambiente inserido, compreendendo e respeitando sua individualidade, destacando e tendo um olhar atento a tudo que pode ser prejudicial a ele, ressaltando e elevando a importância dos laços afetivos, em especial o núcleo familiar. O profissional que trabalha com comunitária trabalha em prol da comunidade, trabalha de lado lateral a todo o conjunto. Trabalhando assim, tem uma visão ampla do conjunto, não inferiorizando nem desprezando qualquer conhecimento ou comparando ao científico. Trabalhando com duas vertentes que são de grande valia, o CRAS e o CREAS. O CRAS, ele é mais tranquilizador, ele é mais confortante, não é tão denso como o CREAS. Ele trabalha na prevenção,
no auxílio. Muitas vezes, muitos nem sabem que existe e nem fazem questão de procurar seus direitos. Às vezes por ignorância, às vezes por simplesmente acharem que não merecem. E o CREA já trabalha na vertente mais densa, mais direta ao problema, uma medida mais emergencial. Olá, vamos conversar sobre corpo imaginário. Vamos falar um pouco sobre Capra. Ele aponta a relação que há entre saúde e doença, ao qual se deu um modelo biomédico, onde é imposto até hoje. O indivíduo é posto como uma máquina e para cada peça há um especialista para cuidar. Isso ocorre dentro da medicina, ao qual se divide cada vez mais o indivíduo em partes, para ser trabalhado e cuidado. Se esquecendo assim que o indivíduo deve ser olhado em seu todo, não em termos reducionistas. A medicina tem o papel de intervir fisicamente e quimicamente para que o indivíduo volte a funcionar corretamente. Vemos isto no livro na parte em que fala: e supondo-se que sofre disto ou daquilo, então, e assim por diante. Ivan Illich só se preocupava com uma coisa: o que tinha era grave ou não? O doutor, porém, não ligava para a descabida pergunta. Do seu ponto de vista, o capital era decidir entre um rim fluente, uma bronquite crônica ou uma afecção do cego. Ficamos com a pergunta: que parte de Ivan está com falha? Se o médico reduziu ele a uma dor, ao qual não se identifica em que lugar o problema está, ficando assim, procurando assim vários outros especialistas para examiná-lo. Segundo Ortega, ascese e biocese são limitações dadas pelo corpo. A ascese sendo a busca pela purificação do corpo e da alma, almejando, renunciando todos os desejos do mundo para se ter uma alma limpa. Bioascese, busca incessante pela purificação do corpo, onde se quer chegar a um modelo ideal de vida, visando assim a saúde. Ela se usa de métodos como dietas excessivas, treinos pesados em academia, usos de shakes, assim como outras formas que conhecemos para se chegar a um corpo perfeito. Temos no texto, no livro de Ivan, que diz: pensa em curar o cego, e é a morte que vem. Mas será a morte? Esses métodos que vemos sobre bioascese são formas de postergar a morte, no sentido de ter-se a morte cada vez mais prolongada. Então Ivan, nesse momento em que diz, se preocupa com a morte, se preocupa no sentido de postergá-la. Lembrando que corpo perfeito é colocado pela sociedade em uma determinada época e período em que se vive. Lévi-Strauss diz que eficácia simbólica são os mecanismos psicofisiológicos. Ação momentânea que altera de imediato a fisiologia humana, chegando assim à cura desejada pela comunidade. Lévi-Strauss cita: o xamã não toca no corpo do doente e não lhe administra remédio. O xamã acredita no que faz e o doente acredita na sabedoria dele. Olá, bem-vindos ao nosso projeto integrador. Vamos falar de filosofia agora. Bom, o papel da filosofia, ele é muito importante nesse processo de aprendizagem. Por quê? Porque ele ajuda a gente a ter um maior questionamento sobre a vida, sobre as coisas cotidianas e desenvolver um pensamento crítico. Então, essa importância da filosofia se dá, por exemplo, na inserção dela
na grade curricular da maioria dos cursos. Os cursos de nível superior possuem a filosofia nos seus primeiros semestres, justamente para ajudar nesse questionamento e a gente ser uma pessoa mais crítica a respeito das coisas, do cotidiano. E a respeito da morte, a gente, quando pensa na morte, a gente traz consigo sentimentos ruins, como angústia e ansiedade, e a gente fica nessa busca incessante de responder essa pergunta, que é: o que acontece com a gente? Para onde a gente vai? O que acontece? Qual a conduta que eu devo ter? Então, tem pessoas que se apegam à religião, tem pessoas que se apegam à ciência. Na religião, no caso, ela tem sua importância. E, por exemplo, os cristãos, islâmicos e judeus, eles acreditam na ressurreição. Já os espíritas, eles acreditam na reencarnação. Então, cada doutrina, cada dogma vai justificar a morte de alguma forma, não tirando sua importância. O Zeitgeist é um termo alemão que a gente usa para falar da questão do momento e do local. Então, antigamente, a morte era vista como um espetáculo. Uma pessoa morria, né, da família, ficava exposta ali na cama e durante dias ou semanas e as pessoas circulavam e viam esse corpo como se fosse alguma coisa normal. Hoje em dia já é diferente. As pessoas evitam de falar sobre a morte porque elas temem o que vai acontecer com elas. Então, vai depender de tempo, localidade. E a morte, ela tem algumas características, né? Ela é universal, né? Acontece para todo mundo, rico, pobre, branco, negro. Ela é democrática, né? Existencialista, porque ela utiliza uma realidade concreta, que é a morte. E dentro do trabalho escrito na filosofia, no nosso projeto, a gente também citou o pensamento mecanicista e o pensamento vitalista. O pensamento mecanicista, ele vai explicar os fenômenos físico-químicos, vai citar os fenômenos físico-químicos para explicar a vida. Já o vitalismo, ele vai usar uma questão sobrenatural, vai falar da alma e da inteligência, e recebeu muita crítica, inclusive na época. Tem uma autora do desenvolvimento, do desenvolvimento, que é a Elizabeth Ross. Ela vai falar dessas 5 fases do luto. Não só ela cita, mas outras pessoas também citam dessas fases. E ela vai falar que a primeira fase é a negação, seguido da raiva, depois a barganha, que é quando você vai negociar com Deus ou qualquer ser espiritual que você acredite, que vai prometer que você vai ser uma pessoa melhor. E em seguida é a depressão e posteriormente a aceitação. E a gente pode ver todo esse processo dessas fases do luto lá dentro do livro da Morte de Elite. Porque no começo o Ivan, ele não aceitava a morte dele. Então ele ficava buscando formas de terapia para poder se curar, para não morrer, no caso, né? E a família dele também estava inclusa nesse processo. Durante o livro A Morte de Ivan Ilitch, a gente pode perceber que no desenvolvimento dele, o personagem principal, ele tem dificuldade em aceitar essa morte, e ele vai desenvolver um pensamento crítico a respeito disso. Então a filosofia entra aí. Ele começa a questionar algumas coisas que anteriormente ele não questionava. Somente nessa situação ele se indaga a respeito da morte, e não só ele, mas a família inteira estava inclusa nesse processo. Daí a importância da filosofia na questão da morte, e citada no livro. Olá, pessoal, em Desenvolvimento Humano 2, nós vamos encontrar um momento em que o ser adulto, ele reavalia a sua vida. E é essa uma das características que nós vamos encontrar em Ivan, o nosso personagem. Enfocando essa questão, nós vamos olhar para uma pesquisa de Erik Erikson,
que ele descobre a integridade do self. O que é isso? É a conquista fundamentada na reflexão sobre a própria vida. É isso que nós percebemos no nosso personagem. No momento em que ele se vê diante da ausência da saúde, da ausência da liberdade, de movimentos, ele entra nesse processo, nessa reavaliação, nessa autoavaliação. Todo esse processo também é encontrado em outras pesquisas que Papalha nos traz no livro Desenvolvimento Humano, que mostra para nós, por exemplo, o que o paciente quer, o que traz dignidade para o paciente no momento da morte. E aí a resposta a essa pergunta são que a maneira como eles são vistos e de ser vistos dignos de honra e de estima. A ausência também que nós encontramos no nosso personagem Ivan. Ele não se sente digno de estima, ele não se sente digno de honra. A maneira qual as pessoas o veem, a maneira qual ele é visto naquele momento, faz um mal muito grande para o nosso personagem. Outra pesquisa muito interessante encontrada em Papalha é da Elizabeth Ross. O que ela fez? Ela fez um trabalho pioneiro com doentes terminais. Nesse trabalho, ela percebeu que a maioria dos pacientes, eles apreciam, eles preferem falar abertamente da doença deles. E em alguns casos, eles sequer foram informados que iam morrer, que é também uma coincidência com a nossa obra, com o nosso personagem Ivan. Ele não foi informado em momento nenhum que ia morrer, não foi dito isso a ele, mas ele sabia. E ele queria e manifestava na obra o desejo de falar sobre isso, de conversar sobre esse assunto, mas as pessoas o tratavam de forma a negar essa questão. Então, a psicologia nos mostra, as pesquisas nos mostram que para os pacientes terminais é extremamente positivo falar sobre isso, eles se sentem à vontade, se sentem confortável, independente de saber ou não. O ser, ele percebe quando está morrendo. E Ivan percebeu, e só depois de todo esse processo que houve, então, a aceitação dele em relação à morte. Olá, vamos falar um pouquinho sobre Experimental 2 e correlacionar com alguns trechos do livro. E um dos teóricos que a gente leu foi Catânia, e segundo Catânia, 1999, Darwin tem uma teoria da evolução e, de acordo com ela, tem 3 conceitos de seleção, que seria a filogênese, a seleção da espécie, a ontogênese, que é a seleção do próprio indivíduo de acordo com as situações adversas que ele é exposto, no que no caso do livro, o Ivan, ele é diagnosticado com uma doença que ele adquire a partir de uma queda, e a partir daí o próprio organismo dele se desenvolve para encontrar uma cura, uma forma de conviver com essa doença. A terceira forma de seleção, que é a influência social, que é a seleção cultural, que de acordo com o livro, o Ivan, ele é sempre exposto a uma sociedade de elite, que é a que ele idealiza para ele, e de acordo com ela, ele molda a vida dele e o convívio dele. A gente pode ver também 2 conceitos que a gente viu em Moreira e Medeiros, em 2007, que fala sobre o comportamento operante, que é o comportamento que ele altera e também é alterado pelo meio. Tem um comportamento respondente, que é um comportamento que ele é reflexo, e a gente pode notar isso quando ele se contrai de dor, e é um comportamento que ele não controla, é reflexo, é automático. E tem um comportamento operante, que é o comportamento que produz consequências e também é afetado por elas, que no caso do Ivan é que quando ele proporciona um tipo de comportamento para evitar que a esposa dele se aproximasse dele, para evitar constrangimento e tal. Então ele produz um comportamento que produz uma resposta que seria o afastamento da esposa dele. A gente também pode notar 2 comportamentos no livro, que é do Ivan, e a gente pode catalogar como o comportamento de fuga, que é quando tem um determinado estímulo aversivo no ambiente e ele tenta fugir disso, é um comportamento de fuga. No caso do Ivan, assim que ele descobre a doença dele, ele tenta procurar um médico numa forma de fugir da doença, achando que o médico vai ajudar ele a escapar dessa enfermidade, mas não acontece. E também tem o comportamento de esquiva, que é um comportamento que, no caso, evita ou atrasa o contato do estímulo aversivo. No caso do Ivan, é quando ele tenta evitar a esposa dele para evitar aqueles desencontros
como se pode dizer, que podem aborrecer ele. E como ele tinha um legado de um estilo de vida bom ou bem-estar, e para isso ele evitava a esposa dele. Contudo, a partir dos trechos que foram apresentados, das teorias também, a gente pode ver um pouquinho na prática o que é a psicologia em vários trechos da vida do Ivan e em todas as matérias que a gente estudou, de formas diferentes, mas práticas e no cotidiano da vida do Ivan. O presente é o agora, o que você vive agora, e não é o futuro, não é o passado, você está vivendo o presente. Então, e a morte, assim, ela vem para todo mundo, mesmo que for criança, adolescente, adulto, idoso, vem para todo mundo. Que a gente tem a oportunidade de fazer o bem aqui na Terra. E a morte é uma coisa natural. Eu acho que tem um sentido assim da gente conseguir conquistar os nossos sonhos. Sim. E trabalhar por aquilo, eu acho que esse é o meu sentido. Sim. A vida para mim é nós estar aqui, tranquilo, no cemitério, ninguém enche o saco. Aqui a vida é essa, melhor que estar preso na cadeia, ou estar doente no hospital. Isso que é a vida. O melhor que tem é essa. Isso. A vida é determinação de Deus, rei de Deus. O Senhor pôs o homem no jardim do Éden e deu-lhe vida. E esta vida é uma vida para ser intensa. Porque eu acredito que as pessoas que não têm um propósito na vida, que vivem a vida sem um objetivo, é um desperdício. Hoje eu tenho meus 75 anos. Já vi muita coisa boa, muita coisa ruim, mas já criei meus filhos, hoje eu tenho meu centro de convivência, que eu vou para lá, eu faço minhas atividades, faço meus trabalhos, chego em casa, arrumo minha casa, faço minhas coisas que eu tenho de fazer e ainda faço o meu crochê. E cuido ainda dos meus netos quando eles estão aqui comigo. E vou indo, minha vida está normal. O povo nambiquara, ele acredita que a sua origem vem de dentro de uma pedra. Lá eles moravam, tinham suas famílias, suas vidas, e, por curiosidade, resolveram sair de dentro dessa pedra. Eu não acredito em destino, né? Mas eu creio que cada pessoa, cada ser humano, ela tem o porquê de existir. Eu tenho um sonho de crescer, trabalhar, se formar, viajar. É um dos meus sonhos, comprar uma casa para minha mãe. Esse é o meu sonho. E os meus sonhos é viajar fora do país,
E lá nas praias, conhecer aquelas praias lindas que tem lá, e lá onde minha filha mora também, que ela mora lá fora do país também, quero ir lá, quero ver ela, quero ver as praias de lá também. E nós somos preparados para lidar com pessoas e vidas diferentes. Então, assim, várias coisas acontecem, né? E, assim, a gente não pode deixar levar pelo lado emocional, e sim pelo lado profissional. Normalmente as pessoas no seu dia a dia, lógico que pode um acidente de trânsito ou algum outro acidente acabar acarretando a morte, né? É diferente do policial militar que convive com isso, todo o serviço que ele apresenta. Então, eu acredito que depois que eu comecei a trabalhar como policial militar, esse medo de acontecer algo inesperado e você vier a falecer seja mais contínuo, mais próximo do que uma pessoa que tem qualquer outro tipo de serviço. A gente se precaver, sempre. Mas cada atuação é diferente e sempre tem aquele frio na espinha, mas a gente procura sempre atuar com técnica e deixar o heroísmo de lado. Morreria sim, porque a profissão que eu tenho é de alto risco, é a segunda mais perigosa do mundo e pode sim acontecer um evento crítico e acontecer de eu virar óbito. Então, se essa foi a escolha, foi a profissão que eu escolhi, pode ocorrer sim, morreria sim. A morte é pavor. A morte não foi para o ser humano. Foi por causa do pecado que veio a morte. E a morte, quando alguém está passando pelo processo da enfermidade e que ele vê que a morte vai passar por ele pede socorro, ele pede ajuda, mas esse é o fim de todo ser humano. Todos nós iremos passar por este processo. Nós morreremos, seremos chamados a juízo diante de Deus e ali nós receberemos a nossa sentença, ou de danação eterna, num eterno afastamento de Deus, ou de salvação eterna, numa eterna comunhão com o Senhor, numa eterna amizade com o Senhor, plenitude do sentido da vida. Primeiro, que quem morre aqui do plano material, ele se encontra vivo em algum lugar. Segundo, que esse algum lugar é possível que quem daqui consiga estabelecer alguma comunicação com esse ser nesse plano espiritual. Hoje, a etnia Nambiquara, ela deve estar com aproximadamente 2.000 índios. Rondon, no início do século XX, ele fez uma estimativa de 20.000 índios da etnia Nambiquara. Destes 2.000 indígenas, eles estão distribuídos em 3 ecossistemas diferentes. Serra do Norte, Chapada dos Parecis ou do Cerrado e Vale do Guaporé. Todos os grupos, independente do ecossistema, eles têm um cesto cargueiro. Esse cesto cargueiro, que na língua nambiquara se chama ratiço, ele é uma medida para os bens que uma família deve possuir. Então, uma família, esse cesto cargueiro, ele não passa de 1,5 metro de altura. Uma família não pode ter mais bens do que possam caber dentro do seu cesto. A morte para mim é normal, né? Mas que nem sei quando cada vida de morte, mas é melhor assim. A morte é uma coisa que a gente não sabe para onde vai, só Deus que sabe para onde vai. Eu não posso chegar em um hospital, onde for que tiver alguém enfermo, que está à beira da morte, falar uma palavra que não seja de conforto. Eu tenho que dizer para ele que ainda tem solução. Eu tenho que dizer para ele que confia em Deus. E Deus pode usar a medicina, ainda pode ter vida, ainda pode viver com saúde, tranquilidade. Então, o mais importante do que a morte é a maneira como a maneira com a qual houve a vida. A morte, eu não quero saber dessa morte, não.
Mas ela vem mesmo, então minha vida é assim, eu não fico incutida que eu vou morrer, não. Eu deixo ela para lá e vou cuidar da minha vida, dos meus fazeres, das minhas coisas. Eu não fico pensando na morte, não. Morte é para lá, eu não quero ela, não. Não tenho medo da morte. Tive há anos atrás, quando eu tinha as filhas pequenas. Hoje em dia já estou meio assim com a sensação de dever cumprido, de missão cumprida. Então você não tem mais medo, não. A gente tem que morrer, pode ter medo. Pode ter medo dos vivos, do morto não. Não tem boa forma de se morrer. E eu procuro não pensar nessa situação. A morte é um momento de perda bastante sofrido e que todo o processo de enterramento são os homens que constroem a cova. Ela dá em torno de um pouco menos de 2 metros de profundidade, ela é forrada e o defunto ele é conduzido pelos homens até o interior dessa cova. Junto a ele irão os seus pertences. O que fazem então seus familiares mais próximos, os familiares mais próximos dessa pessoa que faleceu? Elas cortam os seus cabelos, trocam os seus nomes para que essa alma não reconheça mais os seus familiares. E aí então ela possa seguir os apelos do pajé e que ela possa voltar à montanha, que é o lugar onde as almas vão após a morte. Eu acho que elas dormem e não acordam mais, assim. Eu acho assim. Depois da morte, eu acho que a gente vai ter o descanso merecido. Eu acho que todo mundo sabe que vai morrer um dia. Então a gente tem que aproveitar o tempo que nós temos que pedir perdão, amar, antes disso acontecer. Eu espero que quando o meu momento chegar, eu possa fazer uma retrospectiva e ver que eu vivi bem, fui uma pessoa feliz. Eu espero que não acabe de uma vez, fica tudo escuro e pronto. Eu espero que tenha algum lugar que a gente possa habitar e, não sei, de alguma forma continuar vivendo. Sim, me orgulho muito de mim, porque eu sou uma mulher guerreira, eu sou assim, uma pessoa que amo minha vida, que sou... Pra mim, tudo legal, tudo coisa boa pra mim, não acho nada que foi ruim pra mim, a minha infância.